primeira tentativa, tá, de explicar, tá, a espontaneidade de uma reação química foi com esses dois caras, Thompson e Berthelot. Thompson e Berthelot, eles relacionaram espontaneidade com variação de entalpia. Então não se esquece, tá? A primeira tentativa de se entender, de se relacionar a espontaneidade de um processo foi com a variação de entalpia. Flávio, o que é variação de entalpia mesmo? Variação de entalpia é ΔH. E o que Thompson e Berthelot falaram? Que dentre um conjunto de reações químicas possível, nas mesmas condições e fase de agregação, ocorrerá primeiro espontaneamente aquela que for mais exotérmica. Aí se liga, porque Thompson e Berthelot tinham uma explicação para essa ideia deles. Presta bem atenção. Quanto mais exotérmica for a nossa reação, menor o valor do ΔH. Consequentemente, maior a liberação de energia. Se você tem uma maior liberação de energia, você tem uma maior estabilidade e, consequentemente, a reação química ela é mais espontânea. Agora se liga, porque aqui a gente tem um detalhe importante, que é o seguinte. Turma, só o ΔH não é um parâmetro termodinâmico suficiente para determinar a espontaneidade de uma reação. Existem reações químicas endotérmicas, existem fenômenos físicos endotérmicos que são espontâneos. Então se liga, só o ΔH não é um parâmetro termodinâmico seguro, não é um parâmetro termodinâmico que suficiente. Por isso que a comunidade científica foi atrás de um outro parâmetro termodinâmico para relacionar a espontaneidade. E esse segundo parâmetro termodinâmico é a entropia. Eu quero que você se ligue, eu quero que você fique extremamente atento. Não é entalpia, não confunda, é entropia. Entropia é o nosso segundo parâmetro termodinâmico que a gente vai conseguir relacionar com a espontaneidade. Flávio, e o que é entropia? Em 1854, um cara chamado Rudolf Clausius, ele criou a ideia de entropia. E o que é entropia? Presta atenção. Entropia é o grau de desordem de um sistema. Agora se liga, porque essa desordem que Clausius falou pra gente não é essa desordem que a gente tem no nosso cotidiano. Não é a desordem do seu armário, não é a desordem da sua gaveta, não é a desordem da sua bancada de estudo. Não! Essa desordem que Clausius falou é uma distribuição mais homogênea da matéria ou da energia pelo sistema. Então presta atenção, olha isso aqui. O termo desordem química significa uma distribuição mais homogênea da matéria e ou energia pelo sistema. Presta atenção que Clausius ele falou que quanto maior a entropia do sistema, quanto mais bem distribuída a matéria e energia, maior a espontaneidade. Ou maior a tendência daquele fenômeno ser o quê? Espontâneo. Aí você pergunta assim para mim, Flávio, eu não estou entendendo essa questão de desordem não. Explica aí melhor para mim agora. Imagine, pessoal, que nós estejamos numa sala. Todo mundo juntinho no cantinho da sala. Todo mundo juntinho, tá? Todo mundo lá no cantinho da sala. Todo mundo grudadinho no cantinho da sala. Eu posso dizer que quando todo mundo está grudadinho, quando todo mundo está juntinho no cantinho da sala, o sistema está muito organizado. Se o sistema está muito organizado, o sistema ele tem uma pequena entropia. Agora eu falo assim, galera, vamos se espalhar, vamos deixar o sistema mais homogêneo. Aí vocês começam a se espalhar pela sala. Vocês começam a se distribuir pela sala. Quando vocês começam a se distribuir pela sala, vocês ficam mais desorganizados.
vocês ficam mais desorganizados e a energia e a matéria foi distribuída de forma o quê? Homogênea. A gente diz que essa configuração é uma configuração que tem uma maior entropia, tem uma maior desordem. Beleza? Agora deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Preste atenção. Eu quero que você tenha na sua cabeça: entropia é desordem. Se esquece não. Entropia é desordem. Mas se liga e presta muita atenção. Desordem química não é, novamente, a bagunça que está agora no teu quarto. Não é. Desordem química, olha o que eu coloquei. É uma distribuição mais homogênea da matéria ou energia pelo sistema. Aí não se esquece. Por quê? Quando o fenômeno acontece com aumento de entropia, esse fenômeno ele tende a ser espontâneo. Quando o fenômeno acontece com diminuição de entropia, esse fenômeno tende a ser não espontâneo. Presta atenção que eu utilizei aí uma palavrinha que é fundamental para a gente. Quando o fenômeno ocorre com um aumento de entropia, a gente diz que ele tende, ele não é, ele tende a ser espontâneo. Com diminuição da desordem, ele tende a ser não espontâneo. Presta atenção, porque eu não posso dizer que quando um fenômeno acontece com aumento de entropia, ele é espontâneo. Flávio, por quê? Porque a entropia sozinha, ela não é um parâmetro termodinâmico, tá? Ela não é um parâmetro termodinâmico sólido. Ela não é um parâmetro termodinâmico confiável para eu prever a espontaneidade. Beleza? Então se liga. Quando o fenômeno acontece com aumento de entropia, ele tende a ser espontâneo. Diminuição de entropia, ele tende a ser não espontâneo. Se liga, porque o que eu vou falar agora já caiu muitas vezes. Essa entropia, ela pode ser afetada por alguns fatores. Quais são os fatores que mexem com a entropia? Primeiro, temperatura. Aumentou a temperatura, aumentou a entropia. Mudança de fase, isso aqui é super importante, pessoal. O estado sólido tem uma entropia menor quando comparado ao estado líquido. O estado líquido tem uma entropia menor quando comparado ao estado gasoso. Se liga agora, expansão de um gás. Quando um gás ele sai de um recipiente pequenininho para um recipiente grandão, a gente tem aí um aumento de entropia. Mais 3, dissolução de um sólido em um líquido. Galera, quando você faz a dissolução do sal, do açúcar em água, esse fenômeno ocorre com o aumento de entropia. Alteração no número de partículas. Se liga agora. Aqui, eu tenho uma partícula do lado dos reagentes e do lado dos produtos eu tenho o quê? 2 partículas. Aumentei o número de partículas, aumentei a entropia. E, turma, misturar substâncias. Água e álcool é um exemplo, tá, de aumento de entropia. Turma, isso já caiu no SSA2 muitas vezes. Isso já caiu no Enem muitas vezes. Essa parte de entropia é muito cobrada e os fatores que alteram a entropia, muito cobrado mesmo. Tranquilo? Só que presta atenção. Não só o ΔH, não só a entalpia e a entropia são parâmetros termodinâmicos, tá? Que a gente pode confiar para prever a espontaneidade. Existe um parâmetro termodinâmico chamado de energia livre de Gibbs. Se você quer determinar a espontaneidade de um fenômeno, você tem que determinar para aquele fenômeno o que a gente chama de energia livre de Gibbs, tá? Veja que com o ΔH você faz uma previsão. Com o ΔS você faz uma previsão. Agora, com o ΔG, que é energia livre de Gibbs, você diz se um fenômeno ele é espontâneo ou não. E o que é a energia livre de Gibbs? Olha o que eu coloquei. A resposta para o enigma da espontaneidade foi dada pelo físico norte-americano Josiah Willard Gibbs, que conseguiu unir as ideias de Berthelot e Clausius em uma única equação,
criando uma nova função de estado, denominada energia livre. Existe uma equaçãozinha para a gente calcular a energia livre. ΔG, que é exatamente a energia livre de Gibbs, é ΔH, variação de entalpia, menos T∆S. T∆S, T é a temperatura em Kelvin e ΔS é a variação de entropia. Gente, T∆S é chamada de energia de organização, tá? Cuidado que isso já foi cobrado no SSA. E pessoal, a partir do valor do ΔG, eu posso dizer se a minha reação química é espontânea ou não. Então, vai ser exatamente, se o ΔG de uma reação química é maior do que zero, se o cálculozinho que eu fiz me deu um ΔG positivo, a gente diz que essa reação é uma reação que absorve energia livre. É uma reação endergônica. Não se esquece disso não. Endergônica. Se a reação tem um ΔG positivo, ela é, olha só, não espontânea. Beleza? Agora, fiz os cálculozinhos e o ΔG deu menor do que zero, a gente diz que essa reação química, ela acontece, ela libera energia livre. Essa reação é exergônica, se liga nisso, e consequentemente ela é espontânea. Tranquilo? Beleza? Então presta atenção, pessoal, que se eu quero falar que uma reação ela é espontânea ou não, eu devo observar quem? O ΔG. O ΔG é o único parâmetro termodinâmico que me dá a certeza da espontaneidade ou não de um fenômeno. Beleza? Se liga agora, porque a gente tem aqui, ó, pessoal, um detalhezinho importantíssimo, tá? Que aqui é uma previsãozinha, tá? Isso, tá? Não vai estar numa prova, isso não vai estar numa questão, mas é importante que você entenda isso aqui. Vê só, pessoal, vê. Quando o ΔH for negativo, a reação é o quê? Exotérmica. Beleza? E o ΔS positivo é um aumento da entropia, o aumento da desordem. A reação é entalpicamente favorável, ou seja, ela é exotérmica e entropicamente favorável. Essa reação é espontânea em qualquer temperatura. Isso é super importante. Ela é espontânea em qualquer temperatura. Se a reação é exo e ocorre com um aumento de entropia, a reação é espontânea em qualquer temperatura. Agora, se a reação é exotérmica e ocorre com diminuição da entropia, ou seja, ocorre com uma organização do sistema, tá? Para essa reação ser espontânea, essa reação tem que estar em temperaturas menores que T sobre ΔH sobre ΔS. Beleza? Agora, se a reação é endotérmica, ΔH positivo, e ela ocorre com aumento de entropia, tá? Essa reação só vai ser espontânea em temperaturas maiores que a relação T ΔH sobre ΔS. Beleza? E se a reação for endotérmica, olha só, e ocorrer com diminuição de entropia, a reação ela é entalpicamente e entropicamente desfavorável. Essa reação ela sempre vai ser o quê? Não espontânea. Beleza? Isso aqui é importante para algumas questões e eu vou mostrar para vocês já isso aqui, para a gente fazer algumas previsões, a gente ser mais rápido no que a gente vai falar. Tranquilo? Beleza? Gente, vamos fazer questão? Bora? Pega aí a apostila, que eu quero começar a fazer as questões a partir da terceira questão. Beleza? A terceira questão ele fala assim, ó, vê só. Ele dá um texto, o estudo das reações químicas que ocorrem com a absorção da radiação solar de alta energia e dos processos químicos industriais que causam dano ao meio ambiente faz parte da química ambiental. Alguns exemplos destes tipos de reações são mostrados a seguir. Assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela na qual não
se observa um aumento de entropia. Olha, um aumento da desordem. Beleza? Tranquilo? Pessoal, presta bem atenção. Letra A. Calcinação do calcário. Quero que você perceba que ele deu a reação. E olhe, do lado dos reagentes eu tenho 1. Do lado dos reagentes eu tenho uma partícula. E do lado dos produtos eu tenho o quê? 2 partículas. O aumento do número de partículas é um fator que aumenta o quê? A entropia. Então não pode ser letra A. Letra A ocorre com o aumento da entropia. Beleza? Letra B. Novamente, eu tenho um O2 e eu tenho, olha só, 2 átomozinhos de oxigênio. Você tem um aumento do número de partículas. Um aumento do número de partículas aumenta a entropia. Beleza? Letra C. A mesma coisa. 1 e você tem o quê? Olha só. 2, você tem uma partícula do lado dos reagentes e você tem o quê? 2 partículas do lado dos produtos. Aumenta a entropia. Beleza? Se liga agora, presta atenção. Letra D. Você tem 2 partículas do lado dos reagentes e você, olha só, tem 7 partículas do lado dos produtos. Aumenta a entropia. Beleza? E só pode ser letra E. E repara, tu tem, olha só, 2 partículas do lado dos teus reagentes e tu só tem, olha só, uma partículazinha do lado dos teus produtos. Ocorreu com diminuição da entropia. Diminuiu a entropia, gabarito exatamente o que a gente quer, letra E. A gente poderia fazer uma outra análise, viu? Que era o seguinte, na letra A, tu tem sólido saindo para gasoso, aumentou a entropia. Na letra D, tu tem sólido saindo para gasoso, aumentou a entropia. Beleza? Então, tu poderia, nessas 2 alternativas aí, utilizar uma outra saída, que era observar o quê? Que era exatamente observar o estado físico. Legal? Tranquilo? Vamos fazer mais uma? Segunda questão. Essa segunda questão ela é importantíssima, viu? Anota aí no teu caderno. Cara de SSA2. Cara de SSA2. Pode colocar, vou até colocar junto com você. Cara de SSA2. Tranquilo? Gente, ele deu pra gente um conjunto de 7 reações. E ele fala assim, assinale a afirmativa correta. Letra A. Os processos 1, 4 e 5 são espontâneos. Turma, olha, 1, 4 e 5. Ei, o 4 acontece com ΔG. Olha, o 4 acontece com ΔG positivo. A gente sabe que ΔG maior do que 0 é não espontâneo. A gente sabe que ΔG menor do que 0 é o quê? Espontâneo. Então, o 4 já não é espontâneo. Tá falso. Tranquilo? Tranquilo? Tá? Opa! O 5, olha eu fazendo besteira aqui. O 5, ΔG não é menor do que 0? Então, o 5 ele é o quê? Espontâneo. Então, já tá falso. O 5 é espontâneo. O 4 é não espontâneo. Flávio! E o 1? Vamos ver mais na frente? Vamos ver mais na frente ele. Beleza? Letra B. O processo 2 é exotérmico. Opa! Gente, o processo 2 tu tem o sólido saindo para gasoso. No processo 2 tu tem o quê? Tu tem o sólido passando para líquido, perdão. No processo 2 tu tem a fusão. E a gente viu lá no comecinho das aulas que a fusão é um processo endotérmico. Falso também. Letra C. O processo 3 é endotérmico. 3. Eita! Pessoal, 3 tu tem o gás metano reagindo com oxigênio. O 3 tu tem uma combustão. E a combustão, ela é exotérmica.
Falso. O 3 não é endotérmico, o 3 é exo. Beleza? Letra D. Olha só o que ele disse. Os processos 2 e 7 apresentam variação de entropia positiva. Vamos dar uma olhadinha. 2 saiu de sólido para líquido, variação de entropia positiva. Verdadeiro. 7. Opa! Ei. Olha o 7. Tu tem 2 e tu tem 1. Tu tem 3 partículas do lado dos reagentes. E aqui tu só tem quantas? 2. Então o 2, então o 7 não pode ter uma variação de entropia positiva. O 2 tem, o 7 não. Só sobra pra gente o gabarito letra E. Os processos 1, 2 e 6 são espontâneos. Aí você diz assim, Flávio, por que o 1 é espontâneo? Eu tenho 7 se transformando em 2. Não seria não espontâneo? Turma, deixa eu dar uma dica para vocês, tá? Quando você for olhar o número de partículas, olhe sempre o estado físico das substâncias. Quando você vai olhar o número de partículas, as substâncias têm que estar no mesmo estado físico. Olha o que eu fiz nas 7. Gasoso, gasoso, gasoso. Você está vendo? Todo mundo estava no estado gasoso. Então, por isso que eu comparei as partículas. Aí você diz assim, mas Flávio, e o que eu vou comparar com 1? Como é que eu vou saber que isso é espontâneo ou não? Pessoal, essa reação é a reação de oxidação do ferro. Gente, o ferro, ele é muito reativo. O ferro, ele é muito reativo e a reação que está sendo mostrada aí é a reação de oxidação do ferro. É uma reação espontânea. Pessoal, pega um pedacinho de ferro e deixa em cima da mesa por um longo tempo. Ele não vai enferrujar, ele não vai se oxidar, então esse processo ele é um processo espontâneo. Beleza? Flávio, o 2 é espontâneo? O 2, pessoal, é a fusão. A temperatura e pressão ambiente, 25 graus Celsius e 1 atm de pressão, a fusão é espontânea. Beleza? E você diz assim, Flávio, e o 6 é espontâneo? Mas, Flávio, como é que eu vou saber se o 6 ele é espontâneo? Pessoal, o 6 é a redução do cobre. O cobre, ele é pouco reativo. E no 6 está se mostrando a redução do cobre, processo espontâneo. Beleza? Tranquilo? Pessoal, questãozinha cara de SSA2 e veja, você chegaria à resposta por eliminação. Você chegaria à resposta letra E, dizendo que a A estava falso, que a B estava falso, que a C estava falso, que a D estava falso. Mesmo sem saber por que o 1 é espontâneo e o 6 é espontâneo, você responderia corretamente. Tranquilo? Então, gabarito da nossa quarta questão, letra E. Vamos embora para a próxima. A próxima é a primeira questão. Volta lá para a primeira. Beleza? Olha só o que ele disse. Presta atenção agora. Uma das principais descobertas que impulsionou a produção de alimentos foi o processo industrial de Haber, da produção da amônia, que ocorreu há cerca de 100 anos. Aí ele fala assim, com relação à síntese, nessas condições pode-se afirmar, letra A, é uma reação espontânea? Letra B, é uma reação não espontânea? Eita, Flávio, como é que eu vou saber? Gente, ele te deu o ΔG. Tu reparasse não? Que ele te deu o ΔG não? Aqui, ó. Ele te deu o ΔG. E o ΔG dessa reação é um ΔG positivo ou negativo? O ΔG dessa reação é um ΔG negativo. Então, essa reação é uma reação o quê? Espontânea. Então, não pode ser letra B. Não pode ser letra D. Pronto. Deixa eu mudar aqui. Tá para caneta. Tá? Então, a reação ela é espontânea. A diferença entre A e C qual é? É que ele fala assim, ó. No estado de equilíbrio, apresenta maior concentração dos reagentes. E na letra C, no estado de equilíbrio, apresenta maior concentração de produtos. Turma,
Você só vai responder isso se você souber equilíbrio químico. Mas eu já vou te dar uma dica aqui. Turma, ele te deu esse carinha aqui, ó. Esse carinha é a constante de equilíbrio. Galera, quando a constante de equilíbrio for maior do que 1, a gente diz que a reação ela é produto favorecida. Quando a constante de equilíbrio é menor do que 1, a gente diz que ela é reagente favorecida. E isso a gente vai ver no capítulo de equilíbrio. Relaxa, não se preocupa com isso não, tá? Olha o valor de K, 5 vezes 10 à oitava. Então esse K ele é maior do que 1. Se esse K ele é maior do que 1, você tem uma reação produto favorecida. Ou seja, na situação de equilíbrio, você tem uma maior concentração de produto em relação à concentração dos reagentes. Turma, essa questão de K a gente vai falar, mas a gente vai falar com muito carinho dentro do capítulo de equilíbrio. Beleza? Tranquilo? Relaxa quanto a isso, tá? E vamos fazer mais uma? Bora para a nossa segunda. Olha só o que ele disse. O benzeno é um produto altamente tóxico, cancerígeno, produzido industrialmente por ser matéria-prima para uma série de compostos. Uma das reações de obtenção do benzeno é... Aí ele deu aí a reação de obtenção do benzeno. Aí ele diz assim, a 25 graus Celsius, essa reação possui os seguintes valores termodinâmicos. Aí ele deu ΔH e deu ΔS. Aí ele fala, com base nessas informações, pode-se afirmar que... Aí ele fala, quando o equilíbrio é atingido, este é favorável ao produto. A reação não é espontânea nesta temperatura. A reação é exotérmica. A variação da energia livre de Gibbs é mais 18,2, é menos 30,2. E aí, Flávio, como é que a gente vai fazer isso? Galerinha, vê só. Ele te deu o ΔH. Vou botar aqui, tá? Ele te deu o ΔH, que foi mais 12 quilocalorias por mol. E ele te deu o ΔS, que foi o quê? Menos 61 calorias Kelvin mol. Beleza? Tranquilo? Pessoal, se meu ΔH é positivo, eu já risco a letra C. Flávio, por que tu já risca a letra C? Gente, porque a reação é endotérmica. O ΔH é o quê? Positivo. Tá? Aí agora eu vou calcular o ΔG. ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. ΔG vai ser igual. Se liga agora nisso, tá? Quando tu for fazer esse cálculo, o ΔH e o ΔS, eles devem estar na mesma unidade. Aqui, galera, eles estão em unidades o quê? Diferentes. Então, tem que passar para a mesma unidade. Então, eu vou passar o ΔH para quilocalorias. 12.000 calorias mol. Beleza? Calorias mol. Então, vou botar aqui, ó. 12.000 menos, agora T ΔS. T, 298. A temperatura é 25 graus Celsius. Nesse cálculo, a temperatura tem que estar em Kelvin. Vezes o ΔS, que vai me dar menos 61. ΔG vai ser igual a 12.000 menos, eu já tenho isso aqui feito, tá? Menos 18.178. ΔG vai ser igual a menos 6,178 quilocalorias. Se o ΔG deu negativo, essa reação ela é o quê? Espontânea. Beleza? O ΔG não é mais 18, não é menos 30. Gabarito letra A. Quando o equilíbrio ele é atingido, este é favorável ao produto, já que a reação ela é o quê? Espontânea. Beleza? Tranquilo? Então a gente tem aí uma questãozinha para cálculo do ΔG. Legal? Vamos fazer a última? Última questão. Olha só o que ele disse. Vê só.
Os valores de ΔH e ΔS são, olha só, respectivamente. Aí ele fala, em análise à equação, deve-se prever que na preparação da ureia, olha só, a transformação ou reação não deve ser espontânea, a entropia do sistema ou da reação deve diminuir, a variação da energia livre deve ser positiva, o consumo de NH3 favorece a produção de ureia. Vamos lá. A transformação ou reação não deve ser espontânea. Pessoal, quando o ΔH é negativo e o ΔS é negativo, quando a reação é exotérmica e ocorre com diminuição da entropia, a espontaneidade de uma reação depende de quem? Depende da temperatura. Beleza? Ele falou aí, não deve ser espontânea. Pode ser espontânea ou não, dependendo da temperatura. Falso. Aí ele fala assim, letra B. A entropia do sistema ou da reação deve diminuir. Vamos dar uma olhadinha. Vê só. Eu tenho aqui, ó, NH3 gasoso, CO2 gasoso, aquoso e líquido. Opa, eita. Turma, presta atenção. Todo mundo aqui está no estado gasoso e aqui a turma passou para aquoso e para líquido. Ei, tu estava no estado gasoso, uma elevada entropia por causa do estado gasoso, e tu passou para o estado líquido. Tu diminuiu a entropia. Tu diminuiu a entropia, gabarito letra B. Flávio, por que não pode ser letra C? A gente vai calcular o ΔG. ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Gente, já calculei isso aqui pra gente, tá? Esse ΔG, rapidinho aqui pra gente, vai dar menos 13,612 quilojoules. Beleza? E o consumo de NH3 favorece a produção de amônia? Falso também. Flávio, por quê? Isso tem relação com equilíbrio químico. Quando você consome NH3, você desloca o equilíbrio para a esquerda e você não favorece a produção de amônia. Pelo contrário, você diminui a produção dela. Isso tem relação com equilíbrio químico. Tranquilo? Isso tem relação com equilíbrio químico. A gente vai aprender isso lá na frente. Beleza, galera? Tranquilo? A gente encerra a termoquímica. Uma parte de termoquímica importante, que é exatamente essa questão, tá? Da entropia e da energia livre de Gibbs, espontaneidade de um fenômeno ou não. Vocês têm aí, ó, 10 questõezinhas para vocês fazerem. Todo mundo tem que fazer essas questões, porque essa parte do conteúdo é extremamente cobrada no SSA2. Tranquilo, meu povo? Turma, tô morrendo de saudade daquelas nossas quartas extremamente hilárias, quando eu e Guga entrava para tirar uma onda danada, tá? E a gente fechar, né, aquela quarta-feira com chave de ouro. Beleza, gente? Morrendo de saudade. Mas com a certeza que já já isso tudo vai passar, a gente vai poder estar juntinho, tirando dúvida, aprendendo, ensinando, junto, construindo a sua aprovação. Porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão trazer essa aprovação para a academia. Como eu sempre digo, vamos embora para a gente trazer essa aprovação para casa. Um beijão no coração, um forte abraço, tchau!